Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao nosso canal, @Bioclínica Homeopatia. Eu sou a Maria Cecília, uma das terapeutas homeopatas aqui da clínica. Também sou farmacêutica e reprogramadora biológica. E hoje eu quero fazer uma pergunta bem rápida para você. Me conta aqui, você já sentiu que seu corpo tá pesado? Tá cansado? Tá com sintomas que parecem não ter explicação? Ou inchaço, irritação, sono ruim e uma falta de energia? Esses são sinais característicos de que você está precisando fazer um detox homeopático. Porque são sinais de inflamação do seu corpo, físicas, mas também em nível energético. Então veja, hoje eu quero conversar com você um pouquinho nesse vídeo falando sobre os detox homeopáticos, né? Algo que tem se falado muito hoje na mídia, né? As pessoas às vezes comentam que, mas a homeopatia não vai fazer mal. Então existe sempre um critério para que você possa fazer um detox homeopático de qualidade e realmente que você obtenha resultados. Então fica hoje aqui nesse vídeo, você vai entender um pouquinho sobre o que são os detox homeopáticos e como que eles funcionam. Bom, vamos lá, né? O que é um detox homeopático, né? Ele é um processo de limpeza profunda, porque ele não vai atuar somente em níveis físicos, ele vai atuar também em níveis emocionais e energéticos. Com o tempo, a gente tende a acumular toxinas, né? Vindo das nossa alimentação, poluição, medicamentos, estresse, né? As nossas emoções reprimidas, sim, porque isso também nos intoxica. E o corpo, ele vai começar a dar sinais de que está sobrecarregado. Ao contrário dos métodos tradicionais, que forçam o corpo a eliminar toxinas de forma rápida, então dietas muito extremas, né? Que podem causar efeitos colaterais, a homeopatia vai atuar respeitando o ritmo do organismo. Agora, mesmo ela respeitando o ritmo, se não for bem feita, se não for feita de uma forma adequada, ela pode ocasionar problemas também. Então é muito importante você ter um acompanhamento de um profissional qualificado para fazer esses detox, tá? Mesmo assim, a homeopatia vai atuar respeitando o ritmo do organismo. Então, o detox homeopático, ele estimula os órgãos de eliminação, como por exemplo, o fígado, os rins, o intestino, o pulmão, a pele. A gente aplica muito detox homeopático aqui na farmácia, de uso excessivo de corticoides, por exemplo. O detox homeopático para uso de anticoncepcional é maravilhoso. Eu mesma fiz esse detox, usei anticoncepcional por muito tempo, então fiz um detox homeopático e os sintomas que eu tinha de uma adenomiose melhoraram assim significativamente. Um processo de cólicas muito fortes e assim, hoje eu passo o meu período menstrual e não tenho essas cólicas fortes, né? O que eu tenho? Às vezes um desconforto, então aplico uma bolsinha de água quente e tá tudo certo. Então, quanto a minha saúde não melhora, porque também não preciso ficar me enchendo aí de medicamentos para cólica, por exemplo. Então, são N os tipos de detox que você pode fazer. Você pode fazer detox de órgãos, né? Como os nossos órgãos de eliminação, fígados, rins, mas também pode fazer detox específicos, né? Uso frequente de antibióticos, nós podemos fazer um detox de antibióticos, então a gente reúne vários antibióticos e faz uma formulaçãozinha lá e o paciente vai usar aí por um período que a gente avalia ser necessário. Então, não é só dos órgãos, né? A gente também pode ver o que o paciente usa com mais frequência. Então, ele é um detox que vem de dentro para fora, com consciência, leveza e profundidade. Nosso paciente tende a melhorar muito após os detox homeopáticos. E aí também vem a pergunta, quando que é indicado fazer um detox homeopático, né? Então, a primeira coisa, gente, é você consultar um profissional habilitado para fazer isso, né? Um terapeuta homeopata que saiba como aplicar esses métodos para poder te acompanhar e te ajudar caso algum efeito venha a aparecer. Quem que pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer, né? A gente, claro, não recomenda aí crianças, lactentes, né? A gente também tem os mesmos padrões da medicina tradicional nesse caso. Agora, um parênteses em relação às crianças. Depende o caso. Quando a gente atende os nossos pacientes autistas que vêm ali através da UAPAR, né? Que é a associação que a gente atende aqui, e muitas dessas crianças a gente faz detox homeopático, tá? Então, a gente pode aplicar em crianças? A gente pode,
né? A gente vê os pacientes se beneficiam muito. A gente tem até no nosso Instagram, @bioclínica homeopatia, temos uma live com a mãe de uma das nossas pacientes, né? A mãe da Maria Luísa. E a Maria Luísa fez um detox homeopático e ela melhorou muito depois do detox. A gente fez um detox de vacina. Gente, parênteses aqui também, tá? Fizemos um detox de vacina, a menina não vai ficar sem imunização, não vai nada. Por que que a gente fez um detox de vacina? Por conta de produtos que estão na vacina, que podem ter acumulado e terem dado um desequilíbrio. Então, no caso dela, a gente avaliou em consulta e ela deu um salto, assim, no desenvolvimento. Ela deixou de ser aquela criança que chorava o tempo todo, né? Então, isso também deu um alívio para os pais, tá? Então, não é detoxificar, a gente não é contra a vacina, não tem nada disso aqui, tá? Mas a gente viu a necessidade de fazer por conta de algumas demandas. Então, qualquer pessoa pode fazer, tá? Claro que a gente precisa observar cada caso aí. Mas as pessoas que sentem cansaço constante, mesmo após descansar, má digestão, inchaços, gases frequentes, insônia, irritabilidade, ansiedade, processos alérgicos recorrentes, né? Ou muitas sensibilidades na pele, uso de medicamentos contínuos e recorrentes. Então, por exemplo, detox de corticoide. Esse foi um outro detox que eu fiz, que eu usei por um período. Quem conhece aí a minha história sabe que eu tive um problema de coluna por muitos anos, enfim, então eu usava muito corticoide, muito anti-inflamatório. Então o detox de corticoide para mim assim foi maravilhoso. Eu diminui muitos processos que eu tinha na minha vida por conta que depois que eu fiz esse detox, tá? E também eu tinha esses efeitos aí por conta do uso por muito tempo de corticoide. Quem tem imunidade muito baixa, vive pegando viroses, infecções, então o detox ele vai ajudar, porque esses são pacientes que têm o corpo sobrecarregado, então eles precisam de ajuda para conseguir eliminar essas toxinas e fazer com que a energia vital reequilibre o corpo desse paciente. E a gente vai conseguir isso usando, por exemplo, um detox homeopático. E agora a gente vai falar um pouquinho de como fazer esse detox. Voltando a frisar, gente, que nós realmente precisamos de um acompanhamento de um profissional habilitado para fazer isso. Até porque os detox homeopáticos, eles precisam ser feitos num período curto de tempo. As tomadas também têm que ser controladas. Ele precisa usar, por exemplo, aí por 15 dias, suspender o uso. Aí o homeopata precisa avaliar se há necessidade de fazer um novo ciclo ou não. Então, eu vou dar umas dicas aqui, eu vou falar em quais são os pilares aí em que o detox homeopático se baseia, mas você precisa ter muito critério e cuidado para fazer esse tipo de detox e também ter o acompanhamento de um profissional. Então, os detox homeopáticos, eles se baseiam em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a avaliação dos sintomas, o segundo pilar é o uso de um drenador homeopático, por exemplo, ou então desses pools, né? Por exemplo, polivacinas, policorticoides, policontraceptivos, né? Que também são outra forma de usar os detox, né? Sem ser um drenador de órgão, porque esses homeopáticos drenadores, eles vão se fixar em um órgão, por exemplo. E o terceiro ponto é o estilo de vida e o apoio ao detox, né? Não é porque eu tô fazendo um detox homeopático que eu vou continuar tendo os mesmos hábitos, né? Então, a gente precisa dar um aporte para o nosso corpo para que ele faça esse detox da melhor maneira possível. Então, na avaliação dos sintomas, que seria o primeiro pilar, a gente precisa escutar o nosso corpo. Então, é preciso fazer uma anamnese detalhada do nosso paciente e entender quais são os sintomas físicos, os padrões emocionais, os desequilíbrios energéticos que esse paciente vem passando, para que a gente veja se há necessidade de um detox primeiro ou se nós precisamos tratar outra questão do nosso paciente. Então, repetindo, né? Um bom terapeuta vai observar esses sinais e vai definir os melhores medicamentos e o melhor tratamento para esse paciente. Caso seja identificado que a gente precise usar, então, um drenador homeopático, eu vou dar alguns exemplos de drenadores homeopáticos aqui. Então, nós temos, por exemplo, o Cardus Marianus, o Quelidonium ou a Nux vomica. Eles são 3 medicamentos homeopáticos muito importantes que fazem uma drenagem no
nosso fígado. Nós temos o berberis, que ajuda a drenar o nosso rim. Temos o licopódio, o sulfur, que vão ajudar muito na nossa questão intestinal, detoxificar, né, o nosso intestino. E temos também o linfomiosotes ou a tuia para o sistema linfático, por exemplo. Esses são tipos de drenadores de órgãos. E aí os drenadores como polivacinas, policontraceptivos, policortisol, são alguns exemplos de produtos, né, no caso de medicamentos, que a gente vai usar para detoxificar, por exemplo, um paciente que tem um uso excessivo e muito contínuo de antibióticos, por exemplo. Ao invés de a gente até pode dar um drenador de órgãos, como o fígado, por exemplo, então a gente pode dar um cardos mariano como um suporte, mas nós vamos dar um poliantibióticos para a gente conseguir drenar o órgão e eliminar o excesso de antibióticos do corpo desse paciente. Então, essas são fórmulas simples, né, aí dos drenadores, só que aqui na clínica a gente não gosta de drenar, quando tem que fazer drenagem de algum órgão, nós não gostamos de drenar vários órgãos juntos. Então, eu já dreno o rim e dreno o fígado também. Não, eu vou primeiro fazer o ciclo, por exemplo, de um paciente com cardos marianos. Passado esse ciclo, eu vou usar, por exemplo, um berberis para fazer o detox renal, tá, gente? Eu acho muito mais prudente e muito mais fácil de a gente acompanhar o paciente. Por quê? Se você está drenando vários órgãos e o paciente apresenta algum efeito colateral, você nem vai saber que drenador é. Então, eu acho muito mais seguro acompanhar o paciente dessa forma, tá? E para o terceiro pilar, o estilo de vida, né, para que a gente possa apoiar esse detox. Então, lembrem, gente, nós sempre precisamos olhar para o nosso terreno biológico, né? Quando a gente fala de sinais e sintomas, por exemplo, na reprogramação biológica, na medicina germânica, a gente olha que um terreno biológico adoecido causa efeitos muito grandes, às vezes, de um conflito muito simples que o corpo poderia resolver. Por quê? Porque o terreno está doente. E quem é o nosso terreno? É o nosso corpo. Então, mesmo antes de um paciente fazer um detox homeopático, é muito importante que a gente faça com que ele já tenha mudanças no estilo de vida. E que mudanças seriam essas? A quantidade de água ingerida ao longo do dia, a regulação do sono, né? Então, colocar em ordem aí o ciclo circadiano desse paciente, evitar alimentos processados, embutidos, enlatados, né? Enfim, tudo que vem em pacotinho, fazer com que esse nosso paciente evite ao máximo esse tipo de alimentos, estimular uma alimentação saudável, né? Baseada aí em frutas, em legumes, né? Em proteínas, tudo de boa qualidade. Cuidar também das emoções, então ajudar o nosso paciente a gerenciar o estresse, as emoções, os sentimentos, né, que ele tem guardado. Isso também faz toda a diferença, não só quando o paciente está fazendo um detox, mas também para a vida dele como um todo. E também a prática do autocuidado, né, e da atividade física tão fundamental na nossa vida. Então, veja, tudo isso a gente tem que pedir para o nosso paciente intensificar durante um detox. Mas, se você já trata esse paciente, ou ele veio na tua consulta, ou você mesmo é o paciente, são hábitos que precisa incorporar para qualquer tratamento, para um sucesso de vida. Então, é bastante importante que tudo isso seja levado em consideração e passado para o paciente também. Por quê? Podem haver alguns efeitos colaterais? Pode. Não são agressivos, mas podemos ter, e nós precisamos acompanhar o paciente. Então, se ele tem um corpo saudável, que funciona em harmonia, que está com vitalidade, tudo fica muito mais fácil. Então, gente, lembrem sempre, detox homeopático deve ser feito com acompanhamento profissional, porque nós precisamos considerar a individualidade de cada paciente, temos que avaliar os sintomas, temos que ver a necessidade ou não de fazer esse detox. Então, ele é algo maravilhoso, os resultados são incríveis, mas a gente precisa estar pautado e amparado por um profissional qualificado para que a gente possa fazer isso. Gente, então hoje seria isso, né? O que eu gostaria de passar para vocês, um resuminho
aí sobre os tão famosos detox homeopáticos, né? O resultado é muito, muito, muito bom, tá? Eu acho que vale muito a pena todos fazermos, né? Então, quando você tá cuidando da sua energia vital, tudo melhora. O sono, o humor, a digestão, o foco, a pele, a imunidade, então tudo fica mais leve, tudo fica muito bom. Então, por isso, gente, buscar profissionais que possam ajudar vocês nesse processo de autoconhecimento em saúde é de total importância e fundamental. E se você quer saber mais sobre os detox homeopáticos ou sobre outras informações relacionadas aí a esse mundo da saúde integrativa, acompanha sempre aqui o nosso perfil, tá? Tem sempre conteúdo novo chegando e você pode se beneficiar com essas nossas aulinhas rápidas. Não deixe de curtir, de compartilhar, de encaminhar esse vídeo para alguém. A gente também vai ganhando relevância na plataforma e vamos conseguindo trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês. E também eu queria saber de você. Escreve aqui nos comentários. Você sentiu que precisa de um detox? Precisa de alguma orientação? A gente vai adorar saber. Nós estamos sempre acompanhando, tanto eu quanto a Ana, o canal, respondendo os nossos pacientes aqui. Então, conta aqui pra gente alguns sintomas, se você acha que precisa desse cuidado. Tudo bem, gente? Então, até o próximo vídeo.